Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Meu nome é Tiago Batista, sou membro da Segunda Igreja Batista em Casa Amarela. Estamos aqui novamente para conversarmos sobre a nossa lição de hoje da Escola Dominical. Continuamos com o estudo da Carta de Tiago. A lição de hoje é a lição número 9 da nossa revista, que tem por tema o perigo da língua sem controle. O texto base dessa lição é o capítulo 3, versículos de 1 a 12 da Carta de Tiago. E gentilmente eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias e me acompanhem na leitura da Palavra de Deus. Antes da leitura, gostaria de compartilhar com os irmãos um louvor que tem tudo a ver com a lição de hoje. É do músico Victor Bertoni. Ele é recifense, é amigo do nosso maestro Cleiton. Ele apresenta um projeto de reflexões em Tiago. Como vimos anteriormente, a carta de Tiago ela possui 5 capítulos. E o Victor ele fez uma música específica para cada um desses capítulos. E eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui a música Sobre o Falar, referente ao capítulo 3 da carta de Tiago, que é o objeto de estudo da nossa lição de hoje. Então, meus irmãos, ao final da lição, vamos louvar a Deus. Amém? Bem, vamos fazer uma oração inicial para que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo no estudo da sua palavra. Oremos. Senhor Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, te agradeço, Pai, por, mesmo vivendo um período de dificuldades que estamos vivendo, Senhor, estamos aqui estudando a Tua palavra, Pai, buscando de Ti. Dar-nos, Senhor, sabedoria para entendermos a Tua palavra e que possamos fazer Tua vontade, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo o nosso estudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos ao texto. Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos seu corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água doce, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Bem,
Pela leitura aqui do texto, nós já podemos notar que nesse trecho da carta de Tiago, Tiago continua doutrinando sobre ética cristã, continua falando, continua lecionando sobre nossa conduta cristã, né? Agora ele fala mais especificamente, ele trata sobre um assunto muito importante para a vida do cristão, que é a comunicação, a linguagem, né? Sobre a nossa maneira de se expressar, nossas palavras, sobre o nosso falar. Tiago vem destacar, nesse trecho de sua carta, o poder das palavras e a responsabilidade sobre aquilo que falamos. E mais do que isso, ele também vem alertar sobre as consequências devastadoras de uma língua sem controle. A língua sem controle aqui seria uma palavra dita na hora errada, a pessoa errada, uma palavra insensata, um comentário malicioso, maledicência, fofoca, mentira, difamação, calúnia e, mais recentemente, fake news. Fake news também se enquadra nesse contexto, né? As Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, contêm muitos textos, ensinos sobre o mal que a língua pode causar. Eu gostaria de destacar aqui o texto que se encontra em Provérbios 6, versículos 16 a 19, que diz: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, dos 7 pecados aqui elencados nesse trecho de Provérbios, que aborrecem ao Senhor, 3 deles, ou seja, quase metade, estão ligados diretamente às palavras, estão ligados diretamente à língua. Língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras, e o pior de todos, o que a alma de Deus abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. Então, com isso, dá para a gente ter uma noção da importância dessa doutrina de Tiago, né? No tocante à comunicação, à linguagem dos crentes. Vejamos como Tiago leciona sobre a língua nesse trecho de sua carta. Versículo 1, Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Primeiramente, a gente destaca aqui que quando Tiago escreve dessa forma, ele se coloca na qualidade de mestre, não é? Ele já se coloca na qualidade de pregador, de professor da palavra de Deus. E o mestre aqui realmente se refere a essa pessoa que se dedica ao ensino, à pregação da palavra por nomeação oficial, né? Quando ele traz aqui que esses mestres eles teriam um maior juízo da parte de Deus, seria um julgamento de Deus mais detalhado, né? Mais criterioso para com os mestres, justamente pelo exercício dessa função. Então, nesse primeiro versículo, Tiago já nos traz aqui 2 ensinamentos. O primeiro é que os irmãos não deveriam aspirar, não devem aspirar posição de mestres com a intenção de se vangloriar, com esse único fito, né? E o segundo é que Tiago também não estava desalentando os verdadeiros mestres. Ele não estava fazendo um medo aos mestres, mas ele estava principalmente advertindo sobre a responsabilidade e a seriedade dessa função. E Paulo vai confirmar esse entendimento na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz:
Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, Tiago aqui nesse versículo, nesse primeiro versículo, ele faz um alerta sobre a responsabilidade, sobre a seriedade da função de mestre. Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Todos tropeçamos, não é? Esse tropeço aqui que ele fala, esse tropeçar, seria o pecado, seria pecar. Nesse contexto, Tiago não exclui nenhum irmão, não é? Nem ele mesmo. Então ele fala que todos tropeçamos. Ele ressalta que todos os cristãos estão sujeitos a erros. E um outro ponto interessante também é que ele fala que nós tropeçamos, todos tropeçamos em muitas coisas, né? Não são poucas as nossas falhas. E ele destaca que se alguém não tropeça no falar, ou seja, se alguém não peca por palavras torpes, fofocas, maldizer, mentir, amaldiçoar, é perfeito varão. E quando a gente lê isso, parece até uma certa contradição, né? Primeiramente, Tiago fala que todos tropeçam, e tropeçamos em muitas coisas, e diz que aquele que não tropeça é perfeito varão. Mas, na verdade, meus irmãos, Tiago aqui, ele se utiliza de uma ilustração, e essa técnica é muito comum na sua escrita, na sua carta, a apresentação de ilustrações, exemplos. E nesse caso mais específico aqui, ele traz uma hipótese, né? Ele está querendo dizer que se uma pessoa pudesse controlar a sua língua, ou seja, não pecar por palavras, seria um ser humano perfeito. Ou seja, ele está falando aqui de domínio próprio no tocante à nossa fala, né? Alguns doutrinadores também sustentam que nesse trecho, quando Tiago fala em varão perfeito, em perfeito varão, ele estaria também fazendo uma referência àqueles que são mais maduros espiritualmente e, portanto, conseguem ter um controle maior sobre a língua. Capaz de refrear também o corpo. Ou seja, se existisse esse varão perfeito que pudesse controlar a língua, ele também seria capaz de controlar todo o corpo. Mas, sem dúvida, meus irmãos, ninguém está imune a pecar por palavras, não é? Vejamos aqui os versículos 3, 4 e 5. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos seu corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Nesses versículos, Tiago nos apresenta, ele traz algumas analogias, algumas comparações, né? Primeiro, ele faz um contraste relacionando o tamanho do cavalo, que é um animal de grande porte, né, com a pequenez do freio, com a pequenez da peça que tem o poder de frear, de controlar esse cavalo. Aqui no Nordeste, se eu não me engano, esse freio que vai na cabeçada, nos arreios, é chamado de bridão. Não é? Ele vai na boca do animal. Quando o cavaleiro ele puxa as rédeas, esse freio vai na boca essa peça de metal
vai na boca do animal e tem o poder de frear, de parar, de controlar o cavalo, não é? E o mesmo também ele faz com os navios, ele faz também essa comparação. Navios muito grandes, que são batidos de ventos muito fortes e mesmo assim eles continuam navegando e apesar de enormes, são controlados por uma peça muito pequena que é o leme. O leme é que dá a direção, que dá o controle da orientação do navio e é controlado pelo timoneiro ali. Da mesma forma, é a nossa língua, um pequeno órgão comparado ao tamanho do nosso corpo, que se gaba de grandes coisas. Outro dia, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes exatamente sobre esse trecho da carta de Tiago. E ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, se imagine montado num cavalo, num veloz galope, sem controle e sem freio. E também ele dizia, ou se imagine a bordo de um grande navio no mar, né, sem controle, sem direção. Ele trouxe esses dois exemplos, né? Ele, baseado nesse trecho da carta de Tiago, ele citou esses dois exemplos. E por esses exemplos dá para a gente imaginar os perigos, né, os desastres que essas duas situações podem causar, podem acarretar. Né? Um cavalo sem controle, sem freio, um navio sem controle, à deriva no mar. Né? Desta mesma forma, exatamente assim, é a língua sem controle. A língua tem o poder de condução, de direção do corpo, assim como o freio do cavalo e o leme do navio. Ele fala aqui, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aqui Tiago nos alerta sobre o poder de destruição que a língua possui. O poder destruidor que as palavras têm. Uma pequena palavra, proferida de maneira tola, insensata, maliciosa, criminosa, pode acarretar um estrago de grandes proporções na vida de uma pessoa. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ora, a língua é fogo. Essa passagem é bem interessante, porque Tiago aqui, ele vai mais além, ele não mais faz uma comparação, uma analogia, não é? Ele poderia dizer, a língua é como o fogo. Não, ele não diz isso. Ele faz uma afirmação. Ele diz, a língua é fogo, não é? Com o objetivo aqui de nos alertar sobre o poder de inflamar que a língua tem. Só um minuto aqui. Com o poder de inflamar que a língua possui, que as palavras possuem, né? Palavras pecaminosas podem propagar rapidamente um incêndio, uma destruição. Ele fala aqui, contamina o corpo inteiro. Contamina, nesse contexto, tem um significado de poluição, sujeira. Põe em chamas toda a carreira da existência humana. Em algumas traduções a gente pode encontrar que a língua queima todo o ciclo da vida. Como a língua é posta, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, esse pequeno órgão, meus irmãos, também é responsável em conduzir os homens ao inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano.
Esse domínio aqui, essa doma que ele fala aqui sobre os animais, Deus confiou aos homens lá no início da criação, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 24, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. É sobre esse domínio aqui que Tiago fala. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Apesar dos homens possuírem o poder, o conhecimento, a técnica de domar grandes animais, seja no mar, na terra, no céu, inclusive animais selváticos, feras, apesar de tudo isso, os homens não têm a capacidade de domar as suas próprias palavras. O objetivo de Tiago aqui, a intenção dele fazer essa comparação é essa. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. É mal incontido, ou seja, é um mal que vem de dentro, não é? Vem do nosso coração. Isso ocorre dessa forma devido à nossa natureza pecaminosa. Vamos ver aqui as palavras de Jesus nos evangelhos de Marcos e Mateus sobre o assunto. Marcos, capítulo 7, versículos 20 e 21. E dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Mateus capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Nenhum dos homens é capaz de dominar a própria língua. Nenhum de nós. Ou seja, nós não temos domínio sobre a nossa própria fala. Mas Deus tem. E somente Ele. Não é? Eu acredito que a passagem registrada nas Escrituras que mais clara, que comprova esse domínio de Deus sobre todas as línguas, está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, que relata a descida do Espírito Santo, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas,
e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos pedir orientação a Deus para que Ele abençoe o nosso falar, a nossa linguagem, nossa comunicação. Ele tem esse poder, Ele tem esse controle. Nós não. Vamos seguindo aqui versículos 9 e 10. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Quando ele fala aqui, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Naquela época havia uma tradição judaica de acrescentar a frase bendito seja ele, sempre que o nome de Deus era mencionado. Então os judeus tinham essa tradição, esse costume, e toda vez que eles falavam o nome de Deus, eles acrescentavam a frase bendito seja ele. Então quando o Tiago fala aqui, bendizemos ao Senhor e Pai, ele está se referindo a essa prática que existia naquela época. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, a mesma língua que bendiz ao Senhor, que abençoa, é a mesma língua que amaldiçoa os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Nesses versículos, meus irmãos, Tiago nos revela uma incoerência da nossa língua, da nossa fala. Bendizemos e amaldiçoamos. Da nossa fala, da nossa língua procede bênção e maldição. E essa incoerência é uma incoerência hipócrita, o que é pior ainda, né? O que torna a nossa fala contraditória. Por fim, os versículos 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago finaliza esse trecho aqui da sua carta apresentando 3 ilustrações da natureza, né? Que demonstram a pecaminosidade no ato de praguejar, no ato de utilizar a língua de forma errada, de amaldiçoar. Ele está querendo dizer que o cristão genuíno, ele não contradirá a sua profissão de fé com o uso regular de palavras imorais. O cristão genuíno, o cristão que é amadurecido espiritualmente, ele busca esse controle. Ele pensa antes de falar, ele pede a Deus que Deus oriente o seu falar. E em sede de conclusão, meus irmãos, a lição de hoje nos alerta sobre o poder das palavras, seja para abençoar, seja para amaldiçoar, e sobre os perigos desastrosos da língua sem controle. As palavras que proferimos estão diretamente ligadas ao nosso coração. Ou seja, as palavras que proferimos, a nossa língua, são símbolos da nossa própria condição espiritual. Então, que o Espírito Santo de Deus, a cada dia, a cada momento, nos ajude a escolher as nossas palavras. Diante disso, a gente encerra por aqui
Eu gostaria de encerrar a lição de hoje com as palavras de Paulo, direcionada aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz o seguinte: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.